Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião aqui, mais uma noite de estudos. Hoje, 20 de maio de 2025, a gente prossegue com a parábola da rede. Hoje nós estamos na segunda semana. Então, vamos lá, vamos recordar aqui um pouquinho a nossa parábola. Como ela é curtinha, dá para a gente ler toda ela novamente, né? Então, novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo o gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Diziam-lhe sim. E ele lhes disse: por isso, todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Então, a gente comentou que, normalmente, a gente, quando estuda o Evangelho, a gente sempre deve analisar, tentar interpretar, tanto no aspecto individual, aquilo trazido para o nosso interior, como do aspecto coletivo, né? Quando voltado para uma multidão, para uma comunidade, ou no sentido, como aqui a gente comentou, no sentido da espiritualidade, trabalhando não só comigo, mas trabalhando com toda a humanidade, né? Então, a gente começou a falar, primeiro do novamente, porque essa parábola é assim, salvo engano, a sétima, né, de uma série de parábolas que ele contou, todas elas relacionadas com a questão do reino dos céus, comparando o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a, né, e são as várias parábolas que ele contou. Aqui, no caso, semelhante a uma rede lançada ao mar. A gente lembrou da questão do mar, lembramos da questão da água representando a matéria, né? E o mar representando o mundo material, né? Então, comentamos que a travessia no Mar da Galileia, por exemplo, né? Pode representar essa travessia num mar, num lago, seja lá o que for, pode representar a nossa encarnação, né? A nossa travessia nesse mundo material, porque o mar, representando aí o mundo material, com suas ondas, representando os altos e baixos, as tempestades e as calmarias, os momentos de dificuldade, de serenidade, né? Então, essa travessia representaria a nossa travessia no mundo material, ou seja, a nossa encarnação. Lembramos que o barco representava o nosso corpo físico, né? Porque é o instrumento que ele usa para fazer a travessia no mar, ou seja, o instrumento que eu uso para fazer a minha travessia no mundo material é o meu corpo físico, né? E pensando no nosso aspecto individual, essa rede pode representar a nossa rede de interesses, lembra que a gente falou isso? A nossa rede de interesses, ou seja, onde a gente coloca o nosso foco de atenção, né? Onde que a gente realmente busca recolher qualquer tipo de influências, dentre as tantas influências que a gente recebe, né? Onde que a gente busca as vibrações que nos fazem bem, e como fala aí, recolhe todo o gênero de peixe, ou seja, o mundo material, o mundo em que vivemos,
ele nos oferece todo tipo de experiência, né? Todo tipo de situações. Então, dentre essas situações, é que a gente vai buscar aquilo que nos é mais aconselhável, né? Lembramos de Paulo, né, dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? E quando a gente partiu para o 48, versículo 48, a gente falou de quando ficou cheia, a gente lembrou que tanto a nossa vida como a humanidade, ela passa por diversos ciclos, né? Então, quando essa rede ficou cheia, que vai propiciar a seleção entre os peixes bons e os deteriorados, né? Seria assim representando o fechamento de um ciclo, o encerramento de um ciclo, né? A gente pode ver como exemplo, por exemplo, o nosso desencarne, né? A espiritualidade nos oferece muitas oportunidades, muitas situações, muitas convivências, né? E então essa rede é jogada para nós, vamos dizer assim, né? E o momento que ela fica cheia, ou seja, é o momento que você recolheu tudo que estava previsto para essa travessia, para essa encarnação. Então, se eu pensar no trabalho do mundo espiritual para a humanidade, né, esse momento aqui do desencarne, eu posso pensar na aferição, né, no momento de aferição, tanto meu interior, como a espiritualidade trabalhando com todos nós, né? Então, seja eu um peixinho bom que vai ser recolhido aí, ou seja eu um peixinho deteriorado que terá que ser encaminhado para outro recipiente, né? Utilizando aí o termo da parábola, que esse jogaram fora, a gente vai começar a comentar mais hoje, né? Então, sendo eu um peixinho bom ou não tão bom, eu preciso de um momento de reflexão, de um momento de serenidade, para reavaliar tudo que me aconteceu, né? E para melhor visualizar aquilo que vem agora para a minha vida, né? Então, esse puxaram para a praia e se sentarem, a gente comentou que a praia é aquela. Sentei na praia, aquele momento de paz, né, de serenidade. Então, seria esse momento que tanto o peixinho bom como o peixinho não tão bom vai precisar desse momento de serenidade para avaliar tudo que ele viveu até aquele momento, né? A gente comparou isso também, nós vimos aquela mensagem do Santo Agostinho, né, falando para a gente avaliar o que nós passamos em cada dia, no final de cada dia, fazer aquela avaliação, né? Então, esse sentar na praia aí pode representar também esse momento que eu me recolho ao meu interior para analisar o que eu fiz de bom hoje, o que eu não fiz de tão bom, se eu tenho que estar aí, conversar com alguém, né, para pedir um perdão, para pedir para reavaliar ali uma situação, um momento, uma conversa, né? Então, a gente avaliou essas coisinhas aí. Então, a gente está trabalhando esse 48 ainda, e a gente chegou a comentar alguma coisa sobre esses jogaram fora, né? Os deteriorados. A gente comparou com a questão da transição, né? Do exílio, que muitos vão passar, né? E a gente tem que lembramos que os peixinhos ditos aí deteriorados, né? É uma condição, a gente tem que lembrar disso, que é uma condição temporária, é uma condição momentânea, né? Que mesmo que ele seja considerado aí deteriorado,
a espiritualidade nunca vai abandoná-lo, né? E se jogar fora não quer dizer que ele está sendo eliminado, desprezado, simplesmente ignorado, né? Mas que ele vai ser encaminhado para um outro recipiente, usando o termo da parábola, né? Um outro recipiente que é diferente do que é encaminhado os peixinhos bons, não é? Então, pensando no nosso interior, os peixinhos bons, aquilo que eu recolhi de bom durante a minha vida, durante ao meu dia, né? Serão recolhidos em recipientes, ou seja, eu vou manter, eu vou tentar alimentar, vou tentar ampliar aquela condição, né? Vou manter comigo, né? Agora, aquelas atitudes que não foram tão adequadas ou alguns hábitos antigos que eu ainda tenho que renovar, tal, esse jogaram fora vai ser no sentido de que eu tenho que trabalhar melhor aquilo, eu tenho que renovar alguns hábitos, não é? Ou alguma coisa que realmente a gente tenha que simplesmente deletar da nossa vida, né? Então, é com relação a esse aspecto, né, que a gente estava comentando no final da reunião, a questão desse jogaram fora, né? E quando a gente fala em transição, quando a gente fala em exílio, os espíritos que serão exilados, que estarão dentro desse jogaram fora aí, entre aspas, né? Muitos imaginam, muitos até imaginam que isso vai ser um momento, né? Um momento decisivo para a Terra, onde muitos continuarão aqui e muitos serão encaminhados para outro orbe, né? A gente não pode pensar que existe um momento onde isso vai acontecer, né? A gente tem que lembrar que isso tem acontecido ao longo de muito tempo, né? Se a gente está falando que esse momento é a partir daí que o reino de Deus estará instalado no nosso coração, que nós vamos permanecer aqui no mundo no mundo de regeneração, né? Jesus está falando que os tempos são chegados e que é chegado o reino de Deus desde a vida dele, né? E a gente está aqui esperando, né? A gente está aqui esperando. E se você pensar, por exemplo, lembra de algumas obras de André Luiz, ou até lembro que acho que no Memórias do Suicida também falam disso. Quantas vezes, né, a espiritualidade se dirige àquelas regiões mais sombrias, né, aos umbrais, as regiões mais tenebrosas, assim, para socorrer alguns espíritos, né, e trazem alguns espíritos, e outros são convidados sempre, mas eles não aceitam ou até se revoltam. Então, essa seleção, vamos dizer assim, né, ela é feita continuamente. Ela é feita continuamente e tem sido feita há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, não é o nosso tempo. A gente sempre quer as coisas para ontem, para anteontem, né? Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Não é o tempo de Deus. Então, isso tudo está sendo feito, essa seleção, esse encaminhar para cá, encaminhar para lá, o encaminhar para lá que a gente fala, é encaminhar, às vezes, para uma outra encarnação, né? Para uma encarnação que vai ter outras oportunidades para o peixinho que está deteriorado, entre aspas, se melhorar, se tornar um peixinho bom, né? Enfim, são situações das mais diversas possíveis. A gente não pode simplesmente colocar esse jogaram fora e relacioná-lo com o exílio de espíritos aí para o mundo de regeneração, né? Então, vamos ler um pouquinho aqui, ó. Não devemos entender o ato de lançar fora como uma exclusão ou abandono, mas sim como um processo pedagógico de renovação e purificação, muitas vezes doloroso, pela própria escolha do espírito, mas que lhe proporcionará uma nova oportunidade de crescimento espiritual. Gente, pela própria escolha do espírito.
O que é isso? É o planejamento reencarnatório. Quantas vezes, né, a gente vê isso no André Luiz, a gente vê isso tem um caso muito interessante no Memórias do Suicida, né? E a doutrina espírita nos esclarece sobre isso. Então, muitas vezes é da própria escolha do espírito voltar para uma reencarnação complicada, com certas dificuldades, né? Como está escrito aqui, ó, por um processo pedagógico de renovação e purificação. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo. Seca, recolhe-no, lança-no no fogo e ele queima. Gente, esses versículos, né, a gente coloca aqui só para... se você leva isso aqui ao pé da letra, você... Meu Deus do céu, o que a gente pode tirar daqui, né? Mas nesse versículo, ele está falando exatamente desse processo de renovação, de purificação. Pode estar falando de um exílio? Pode estar falando de um exílio, mas pode estar falando de uma nova oportunidade, né? Que é dado por uma nova reencarnação. Eu vou voltar aqui um pouco, porque a gente viu um outro versículo aqui atrás, que também diz a mesma coisa, olha, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira, e todo aquele que produz fruto, ele o limpa para que produza mais fruto. É a mesma coisa, está falando a mesma coisa, né? Todo ramo em mim, né? E voltando aqui para esse aqui que a gente está vendo agora, né? Se alguém não permanece em mim, o que é não permanece em mim? Não permanece em mim significa não está conectado às leis divinas, não tem intenção nenhuma de seguir as leis divinas, né? Então, esse é aquele peixinho deteriorado, né? Que vai ser, é lançado, se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo, seca e recolhem-no, lançam-no no fogo e ele queima. Ele seca, a gente pode lembrar da morte espiritual, que a gente comentou já em momentos anteriores, acho que na semana passada a gente comentou também, né? Mas a morte espiritual também não é definitiva, né? A pedagogia, o processo pedagógico aqui de renovação e purificação vai atuar sobre ele e ele vai se renovar, né? E como a gente leu aquele versículo lá de eu sou a videira e vós as varas, eu coloquei aqui um versículo, um capítulo do Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, que fala exatamente sobre isso, né? As varas da videira. Eu sou a videira, vós as varas. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Da sua divina influenciação, gente. Ou seja, a gente tem que considerar isso desde antes da vinda dele, né? Porque quantos missionários ele não enviou ao longo da história da humanidade para que a gente tivesse aí essas orientações, né? Com justiça, asseverou aos discípulos nessa passagem do Evangelho de João que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Então, fora do tronco, ele não recebe a seiva que o alimenta, né? É o caso que a gente comentou dos mortos espirituais, né? Os galhos que secam, são os mortos espirituais, né? Caminhando para o fogo da purificação, caminhando ou para o exílio, como a gente comentou, ou para uma reencarnação dolorosa, né? Uma reencarnação mais difícil, para que haja aquele processo pedagógico de purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer.
Eu me lembro aqui quando a gente viu aquela passagem dos vinhateiros homicidas, que no final da parábola, né, relacionava o evangelho como a pedra angular, lembra? A pedra fundamental, a pedra angular, aquela pedrinha que fica lá no topo, assim, sustentando toda a estrutura. E aquele que for contra isso, que tirar essa pedra, ficar distante disso, a estrutura cai em cima dele, né? Então ele perece. O que quer dizer isso? Quer dizer que somente ligado ao evangelho, essa pedra angular, ela representava o evangelho, né? Então, só conectado a essa pedra angular, que é o evangelho do Cristo, é que a gente prossegue, né? Todas as outras são destinadas a perecer. O que quer dizer isso? Que não adianta você se colocar contra a vontade divina, né? Alguns podem até retardar alguns elementos, algumas situações, mas a vontade divina ela vai acontecer de qualquer maneira, né? Seguindo aqui, a ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. Ou seja, como a gente falou, desde os primórdios, ele manda missionários aqui, né? Então, infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo do sentimento, dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia, para a renovação. Então, cai no chão pelos seus desenganos, vão acabar sofrendo, né? Está lá no livro dos Espíritos, a felicidade é a quem está conectado às leis divinas. Quem se afasta das leis divinas se afasta da felicidade, ou seja, busca os sofrimentos, né? E vem aí os sofrimentos reparadores, até que a misericórdia divina atue sobre ele de novo para a sua renovação, né? É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Operam-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germes. A lei da destruição aqui agindo, né? São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém, para renascerem mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. Na verdade, desculpa, esse não é a sequência do texto que a gente estava vendo aqui, né? Desculpa, é um texto do Kardec, que está na Gênese, né? E é interessante, voltando só um pouco no texto aqui, deixa eu ver onde é que está. Aqui, o 7. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva. O que é isso, gente? Na verdade, a gente
para percorrer esse caminho e continuar sendo uma vara verde ali, sendo alimentada por essa árvore gloriosa, o que nos cabe? Nos cabe não trair os nossos deveres, ou seja, são as nossas responsabilidades. A gente não precisa fazer grandes coisas, eu não preciso ser um Francisco de Assis, não preciso ser um Chico Xavier, um sei lá quem, né? Eu preciso cumprir com as minhas obrigações, eu preciso cumprir com as minhas responsabilidades, não é? E está certo que à medida que a gente se evolui um pouco, as nossas responsabilidades consideradas não além das materiais, né, as espirituais, elas se ampliam um pouco, né? Elas vão se ampliando. Então, que a gente, sabe, consiga assumir com todas as nossas responsabilidades, isso não vai nos afastar da árvore gloriosa, né? E, ao mesmo tempo, nesse texto aqui do Kardec, não, ele fala, as folhas caem no outono e se sucedem outras folhas cheias de vida. É a renovação da humanidade através das nossas reencarnações todas, né? Muitas folhas voltam para a árvore, entre aspas, né? Simbolicamente. Mas muitas são jogadas fora, como diz a parábola, né? Ou seja, são conduzidas para outras finalidades, para outros recipientes, usando o termo da parábola, né? Então, esse trechinho do Kardec aqui é muito lindo, né? É muito lindo. Eu estou falando demais? Alguém quer falar alguma coisa? Então, prosseguimos mais um pouco. No livro Harmonização, com Emmanuel também, capítulo 2, Eleição e Escolha. Em todos os lugares surgem os chamados... Em todos os lugares surgem os chamados ao aperfeiçoamento. Mas em toda parte há poucos escolhidos, porque raros se elegem. Se elegem, né? Lembrando que escolhido não é escolhido por Deus, por Jesus, né? Nós que nos elegemos, né? O mestre divino não destaca os discípulos à maneira dos ditadores terrestres, que condecoram afeiçoados segundo o capricho que lhes é próprio. Recebe, nas culminâncias da virtude e do serviço, aqueles que souberam escalar a montanha do esforço individual no bem. Semelhante critério é idêntico ao que adotamos na lide comum para assinalar os colaboradores necessários ao trabalho que pretendemos realizar. Aqui ele vai comentar algumas coisas sobre aquilo que a gente falou ali, sobre... Aqui, ó, os homens são varas verdes na árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva, né, caindo nos desenganos. E aqui ele vai falar o seguinte, olha, no escritório, não aceitamos auxiliares que se afastem do alfabeto. Num campo de serviço agrícola, não estimamos a cooperação daqueles que menosprezam a enxada. Num templo religioso, não compreendemos o concurso de quem renega a fé e a esperança. Num hospital, não entendemos a presença de enfermeiros que detestam os doentes. Demonstra-nos a lógica que o homem, pela boa vontade, pelo sacrifício do dever rigorosamente cumprido, cresce sob a multidão e se mostra digno de tarefas sempre mais nobres. Se desejas desse modo penetrar o colégio dos escolhidos de Jesus, começa hoje o teu ministério de aplicação à prática viva dos seus ensinamentos. Indiscutivelmente, o Senhor escolherá o teu coração para brilhar no banquete da fraternidade e da luz, da revelação e da graça, mas, antes disso,
é imprescindível que te faças eleito por ti mesmo. Repetindo, que te faças eleito por ti mesmo, elevando a tua alma acima do nivelamento em que se irmanam a ignorância e a ociosidade, na terra seca ou enfermiça do menor esforço. Então, ele vem reforçar aqui a necessidade de cumprirmos com as nossas responsabilidades. Voltando aqui, né, no escritório, aqui pensando no nosso mundo, nós não aceitamos os que se afastam do alfabeto, ou seja, se você pretende ser ali acolhido no escritório, que você se esforce em fazer o que você tem que fazer, né? Se você quer trabalhar no campo, no serviço agrícola, que você se esforce, pegue a enxada e vá trabalhar, né? Se você pretende trabalhar no tempo religioso, há que se cultivar a fé e a esperança, né? Não tem como trabalhar no hospital se você não trabalhar muito bem, tratar muito bem os doentes, né? Então, assim, são as nossas responsabilidades diárias, né? É imprescindível que te faças eleito por ti mesmo, elevando a tua... É o que a gente sempre fala, né? A questão do nada se consegue se não houver um esforço próprio para conseguir, né, a sua elevação, não tem como, né? É a porta estreita. Tudo bem, crianças? Então tá. Então, seguindo mais um pouco aqui. E aí vamos pensar no outro, né? Assim será na consumação da era. Os anjos sairão em separação, separarão os malvados do meio dos justos. O que a gente pode pensar com relação a isso, né? Lembrando que se houvesse esse momento realmente de chegar uma turminha lá no mundo espiritual, né, e alguém responsável por falar, você vai para cá, você vai para lá, não seriam espíritos quaisquer, né? Ele relaciona aqui os anjos, ou seja, espíritos, a gente viu isso semana passada, né? Espíritos extremamente elevados que são missionários divinos, né? Que comungam com a vontade divina, né? Bom, continuando aqui. A consumação da era. Cadeira, chega essa hora, né? A consumação da era representa o fechamento do ciclo evolutivo atual da Terra, sob a condução de Jesus e seus prepostos, ou anjos, que têm por missão esclarecer e amparar homens nesse processo. Como a gente falou, né? Tanto se eu for um peixinho bom, ou se eu não for um peixinho tão bom, eu vou precisar de um momento, né, para esclarecer, alguém para me esclarecer, me amparar nesse processo que eu vou passar, né? Quando se vos diz, aqui está na Gênesis, um trecho da Gênesis, quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana, né? Com relação à humanidade, qual seria a grande lei fatal do universo? Né? O progresso, né? O progresso é a nossa fatalidade. Se nós não vamos conseguir aqui, nesse planeta, né, se tivermos aqui alguns elementos que ainda se comprazem com o mal, e não tem mais condição de caminhar nesse óleo, serão encaminhados para outros olhos, outros recipientes, né, usando o termo da parábola, né? E a coisa, então não tem nada de místico, não tem nada de, né, é a lei divina atuando, simplesmente isso. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados
Isso está no livro, no livro dos Espíritos Prolegômenos, né? Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Isso foi escrito, né, em 1857, né, salvo engano. É isso? Livro dos Espíritos, quando foi lançado. Então, lá eles já estão falando, ó, chegaram os tempos. Chegaram os tempos. Quer dizer, esses tempos chegados já chegaram há muito tempo e eles persistem, né? Não é um momento, é um processo muito longo, né? Pelo qual passa a humanidade até chegar num momento de regeneração, né? E no Evangelho, o prefácio do Evangelho tem aqui: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, esse processo que foi anunciado aqui, ó, chegaram os tempos, no início, né, do livro dos Espíritos, nos prolegômenos, né? Ele comenta aqui, o Espírito da Verdade, porque espalham-se por toda a superfície, quais estrelas cadentes, né? Ou seja, foram todos desculpa, todas as mensagens, todos os médios, por toda a extensão, por toda a superfície da Terra, né? A nos auxiliar para que a gente possa se transformar num peixinho bom, né? Podemos entender os malvados como aqueles que momentaneamente, como a gente comentou até a semana passada já, né? Têm suas mentes voltadas para a prática do mal. Os justos, por sua vez, já se voltaram para o bem. Que a gente está comentando esse versículo aqui, né? Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos. Então, os justos, por sua vez, já se voltaram para o bem. Não que sejam já espíritos redimidos, mas cujos esforços já se dirigem para a vivência do bem e da fraternidade. Na linguagem bíblica, ser justo significa buscar viver em conformidade com os padrões estabelecidos pelas leis divinas. Para nós espíritas, seria o homem de bem, aquele que se esforça em viver segundo a lei de justiça, amor e caridade. Então, o peixinho bom não é um peixinho puro, né? Não é um espírito puro, não é um espírito redimido, como ele fala aqui. É um espírito que pode ser considerado como justo, nesse sentido aqui, busca viver em conformidade com os padrões estabelecidos, né? Ou para nós aqui, aquele que se esforça em viver segundo a lei de justiça, amor e caridade. Né? Lembrando que o mundo de regeneração é mundo de regeneração, não é mundo regenerado. Né? É um mundo que vai provocar regeneração, que vai nos auxiliar, que vai nos dar maiores condições para a nossa regeneração. Então, é mundo de regeneração, não regenerado. Né? Então, não são espíritos puros, completamente redimidos, mas aqueles que se esforçam para viver segundo as leis divinas, né? Uma questão do Livro dos Espíritos. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo. A gente viu aqui o sentido do justo, né? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Segundo Kardec, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior
por isso. No âmbito individual, poderíamos pensar que após um ciclo de experiências evolutivas, nossa consciência, através de seus princípios intelectuais e morais mais elevados, representados pela figura dos anjos, é responsável por fazer essa separação entre nossos sentimentos e hábitos menos dignos, que deverão ser renovados e purificados, e aqueles mais nobres, que deverão ser mantidos e aprimorados. A nossa reflexão, que deve ser uma reflexão diária, ou pode ser até uma reflexão assim, no meio do dia, depois de algum momento, de alguma situação, né? É uma reflexão nossa, né, no âmbito individual, que deve ser sempre feita, né? A gente lembrou da mensagem lá de Santo Agostinho, né? E todos vivos aí, respirando sem auxílio de equipamentos? Todos, Sim, todos em paz aí? Então sim, tá. tudo bem, graças a Deus. Então vamos embora. E os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e o ranger de dentes. Nossa, o que é isso, né? O que significa essa fornalha de fogo? O que significa o pranto? E o que significa o ranger de dentes? Bom, a fornalha de fogo, a gente já até comentou alguma coisa, né? Normalmente representa experiências mais dolorosas, né? Resgates mais dolorosos, e para os quais seremos encaminhados, às vezes até por escolha nossa, como nós já vimos hoje, né? O pranto, o pranto talvez represente, porque aquele malvado, né? Aquele que faz o mal e tem prazer em fazer o mal, ele faz o mal e dá risada, talvez, né? Mas aquele que fez alguma coisa, percebeu que fez uma maldade, o pranto é relacionado, muitas vezes, com o arrependimento, né? Com o arrependimento. E o ranger de dentes é aquela coisa assim que, oh, meu Deus do céu, está mais relacionado com a revolta, com a raiva, com a rebeldia, né? Mas vamos ver aqui, ó. Gente, eu peguei alguns trechos de uma apostila do José Damasceno Sobral. José Damasceno Sobral era um amigo, um companheiro de estudo do Honório Onofre de Abreu. E tem uma apostila, né, com 2 volumes que ele deixou, com muitas interpretações do Evangelho, né? Eu tenho o PDF disso. Se alguém se interessar, depois a gente pode colocar lá também no grupo. Então, o que ele faz? E ele analisa, às vezes, bem palavra por palavra, assim, sabe? É muito bom os 2 volumes, né, são ótimos. E o que ele fala de os lançarão? É a lei de causa e efeito em funcionamento. Parece que ela é severa, porém convém lembrar que inúmeras oportunidades foram e vêm sendo proporcionadas a todos. Se não se arrependem, é simplesmente porque não desejam. Se não mudam o roteiro de suas ondas, é porque não querem. E vão em grupos por causa da sintonia do mal, no mal que se estabelece entre eles. Aqui eu me lembro da questão da multidão, né? Como a gente tem que tomar cuidado com a questão da multidão, porque a multidão, nós somos muito Maria vai com as outras, né? Em muitas situações. Então, às vezes, a gente é levado por alguma sintonia, assim, dá todo mundo falando uma coisa e você acaba sendo levado. A gente tem que tomar muito cuidado com as multidões, né? E as multidões, às vezes, são um grupo de amigos, ou uma conversa que você participa, né? Bom, o fogo, na linguagem bíblica, além de representar o espírito, é o símbolo da purificação espiritual,
que vai, aos poucos, consumindo os aspectos negativos da individualidade, abrindo espaço para a renovação. Sua origem está na própria consciência do ser, sede das leis divinas, que nos lança a esses processos retificadores, assim como os anjos do texto. Porque esses anjos do texto, a gente pode pensar que seja a nossa consciência que está nos encaminhando para um processo diferente daquele que a gente estava caminhando, né? Então, por isso que ele fala que pode ser a atuação da nossa própria consciência, trabalhando ali a reflexão, né, sobre a nossa atuação aqui no mundo, né? E a fornalha de fogo, também do Damasceno, tá, gente? É o que as outras religiões identificam como inferno. Todavia, para nós, espíritas, há um inferno muito mais doloroso, o fogo da consciência culpada, que acompanha a criatura para onde ela for. Certamente o local onde muitas se achem em tal estado transforma-se em região infernal, ou seja, de sofrimentos e horrores. Mas muita gente vive no inferno encarnada, né? Quando ele fala que o fogo da consciência culpada, de fogo, ainda do Damasceno, tá? De fogo. O fogo é elemento purificador por excelência. Materialmente falando, isso aqui é muito interessante, né? Só há fogo enquanto existir combustível. Espiritualmente, o processo é idêntico. Apenas ocorre a dor enquanto persistir a consciência culpada, em decorrência da reincidência no erro consciente. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Não saíres dali, né? É daquele estado, daquela condição. Uma vez pago o último centil, o espírito se liberta. O espírito está libertado. Tal afirmação é muito consoladora. Não há sofrimento eterno para sempre. Quando a Bíblia fala em sofrimento eterno, é porque, sendo sofrimento, custa a passar, dá a impressão de ser eterno. É aquela sensação do eterno enquanto dure, né? Enquanto tiver o combustível, enquanto existir ainda aquilo que te traz aquela culpa, que traz aquele sofrimento, né? O pranto simboliza aqueles que já iniciaram seu processo de arrependimento, que é a primeira etapa do processo mais amplo de purificação espiritual. Agora, um trecho de Kardec que está no Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências, ou seja, para eliminar o combustível, gente. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Esse primeiro trecho aqui é muito importante. Olha, o arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Aquele que está arrependido e que busca a sua conexão com o mais alto, né? A espiritualidade percebe ali a sua condição no sentido de querer renovar aquela situação, aquela condição sua, aquela atitude sua, né? Então, certamente, sempre, sempre, a espiritualidade nunca nos abandona, né? Então, quanto mais nos dedicamos
a nossa melhoria, né? Quanto mais esse arrependimento realmente atue, vai suavizar a expiação, vai ser mais tranquilo passar por uma expiação, um momento de arrependimento, né? Se eu não me arrependo, a expiação é mais dolorosa, com certeza, né? É aquele espírito endurecido que não tem outra opção a não ser lançado na fornalha de fogo, ou seja, lançado numa reencarnação dolorosa, né? Estou indo aqui, ninguém está falando nada, quando vocês quiserem, pode falar. Não sei quem foi que levantou a mão, pode falar. Não dá para ver. Sou eu, Lenise. Pode falar, querida. Eu estou vendo uma sequência aí, a sequência é quando a gente senta para fazer a avaliação, depois a gente chora, né? A gente é lançado na fornalha porque a gente chega a uma conclusão, esse inferno da nossa própria consciência, e o que a gente não pode esquecer é que quando a gente é jogado nessas experiências, que a gente é lançado fora, essas experiências dolorosas, a gente não pode esquecer que elas visam a nossa purificação e aprendizado. Então, isso ainda tem a misericórdia divina, através da nossa própria consciência, do arrependimento, porque a gente faz essa avaliação das nossas más escolhas, das nossas más ações, então aquilo começa a fervilhar em nós como um inferno, né? Mas sabedores de que a misericórdia divina está amenizando através desse arrependimento, da esperança. Porque a gente também está sendo cuidado, né, Valdete? Você não vê que os anjos estão ali, os anjos, entre aspas, estão ali conosco, né, nesse momento de separação? A gente mesmo separa, né, pelas nossas próprias, como é que fala? Pela nossa própria avaliação, né, consciencial, não é? Muito bom, Lenice, muito bom mesmo. Obrigada, querida. Muito bom. Jaci? Sim. Eu estou aqui pensando se essa fornalha não é o nosso isolamento, que nós, quando nos arrependemos, temos necessidade de nos isolar para refletir, para pensar. Então, é um momento de transição. A partir do momento que a Lenise falou, né, da tomada de consciência, depois vem um período de enclausuramento, de introspecção, no sentido de introspecção, para poder se conscientizar e aí, então, agir. E eu pensei nesse ranger dos dentes, né? Eu pensei que se poderia ser esse momento em que a gente tenta consertar, tenta resgatar, mas ainda não vê como esse resgate pode acontecer. Eu acho que são todos assim muito simbólicos, são etapas, eu concordo com a Lenise, que me parecem etapas e muito simbólicas, muito reflexivas, de cada estágio que vamos alcançando à medida que vamos nos conscientizando, vamos nos curando, vamos nos perdoando, nos aceitando. Então, eu penso que é esse o simbolismo. Então, a gente comentou no início, né, que quando a gente estava falando da questão do chegar à praia, sentar-se, né, a gente falou que há necessidade, seja qual for a condição, né, que há necessidade desse momento de reflexão, de momento de reflexão, né, um momento de mais serenidade para que haja uma boa reflexão, uma boa conscientização da nossa condição e de visualização do que viria após, né? Então, esse recolhimento seria esse momento aí
próximo à aferição, né? Quando a gente resolve ver e que pode ser, assim, relacionado também, com certeza, com o momento de arrependimento, o momento que você... porque o arrependimento só vem por conta da sua conscientização de alguma coisa, de alguma condição, de alguma situação, né? Com relação ao ranger de dentes, aqui a gente vai comentar um pouquinho do ranger de dentes, né? Ele já encara de outra maneira, né? Já o ranger de dentes se relaciona com aqueles que ainda se rebelam com a lei divina, mesmo ao enfrentarem as consequências negativas de seus atos. Ou seja, são os mais rebeldes, né? Quando você pensa em ranger os dentes, ai, meu Deus do céu, parece que você está com raiva, parece que você está assim, né? Então, ele relaciona com isso, né? Então, ó, neste caso, a expiação, ou antes o sofrimento fatal que os oprime, ao invés de lhes ser útil, inculcando-lhes a profunda significação de suas penas, exacerba-os na rebeldia e dá aso às murmurações que a Escritura, em sua poética eloquência, denomina ranger de dentes. Essa frase, simbólica por excelência, é o sinal do sofredor abatido, porém insubmisso, isolado na própria dor, mas bastante forte ainda para recusar a verdade do castigo e da recompensa, né? Então, o pranto é aquele que você realmente está arrependido e você quer modificação. Agora, o ranger de dentes vai, para ele aqui, está representando um momento de rebeldia, apesar que, mesmo enfrentando as consequências, né, as consequências negativas daquilo que ele fez, ele ainda se rebela e fica enfurecido, né? Então, ele encara esse ranger de dentes dessa forma. Isso está no Céu e Inferno, né? Uma mensagem de Lammenais, não sei se é assim que fala. Assim como o fogo queima enquanto há combustível, o fogo moral não se apaga enquanto não há um arrependimento real e um sincero desejo de mudança, né? Então, esse arrependimento é o momento que vai começar a cessar o combustível, né, desse fogo moral. Por isso, Jesus se referia com frequência a um fogo eterno, isto é, aquele que é eterno enquanto dura, que não cessa enquanto não tem sua fonte extinguida. Mas se o fogo queima, lembremos-nos também de que produz luz, isto é, se bem aproveitado, o sofrimento traz consigo iluminação espiritual. Isso aqui também é muito importante, né? Não é difícil para a gente, porque às vezes a gente está passando por um sofrimento, a gente quer mais se livrar dele e acabou, né? Mas se houvesse uma boa reflexão, né? Lembremos-nos que também produz luz, o fogo também produz luz. Ou seja, se ele for bem aproveitado, se a gente fizer uma boa reflexão sobre ele, né? O porquê que aquilo está acontecendo comigo, né? Talvez ele me traga. E se eu encarar aquilo não com rebeldia, né? Mas com uma certa resignação, com um certo aproveitamento do momento, né? Com certa reflexão de que aquela história, né? Pode existir injustiça, mas não existem injustiçados, né? Segundo a lei divina. Então, né, se a gente tiver uma boa reflexão, esse fogo pode trazer luz, pode trazer iluminação espiritual, né? Não sei quem está levantando a mão aí, mas pode falar. Sou eu. Boa noite, gente. Boa noite, querida. Não, então, eu estava pensando exatamente nesse ponto, né? Que apareceu aqui, eu ia falar antes, mas eu fiquei refletindo nesse ponto do fogo, né? Que também é luz, e que essa expiação ela pode ser transformada, né? Em um aproveitamento assim
fora de série, a gente viu isso acontecendo com Jerônimo Mendonça, tem aquele outro Amazonas Hércules, Jesus Gonçalves, né? Então, assim, a lei ela é muito amorosa, e se a gente realmente está disposto, né, a pegar o nosso roteiro, o nosso, sei lá, nossa meta, nosso foco, né, no bem, a gente vai sempre encontrar essa mil possibilidades, na verdade, né, para nos conduzir a essa iluminação, porque a gente tem aí os recursos que a espiritualidade nunca está pobre para nos oferecer. Então, acho lindo isso, porque mesmo na expiação você pode transformar esse fogo que está queimando, que dói, que é doloroso, mas nessa maravilha de iluminação espiritual. Muito lindo, Celia. Obrigada, querida. Muito bom mesmo. Quem é? Pode falar. Sou eu, Paulo. Oi, Zezé. Boa noite, pessoal. Desculpa aí, eu cheguei atrasada devido a outro trabalho e a minha internet não está muito boa, mas eu estou aqui. Eu estava pensando nesse fogo aí, não pude deixar de lembrar do estudo que a gente está fazendo, começando agora o livro Libertação. E então, no primeiro capítulo, o ministro, né, o instrutor Flacos, ministro mesmo, ele nos fala dessas zonas mais profundas, né, das trevas e a importância desse auxílio que será prestado, né? Mas ele comenta sobre o estado de alma desses espíritos que estão lá aprisionados, né, por conta exatamente dessa revolta que você está comentando aí, né? Quer dizer, diante das experiências que eles vivenciaram, ao invés de terem um aproveitamento dessas experiências, eles ficaram mais, vamos dizer assim, sedimentaram mal tudo aquilo que era negativo e se colocam totalmente contra o bem, né? Então, e aí tem também, lá no livro, se não me falha a memória, nos missionários, ou melhor, nos obreiros, tem aquele fogo, né, purificador. Né? Eu vou colocar aqui depois isso daí, mas comenta aí que legal. Que realmente é necessário, né? A gente sabe que estar no umbral é um estágio necessário para expurgar todo aquele mal que tem dentro de si, né? Da mente doentia, assim, cristalizada no mal, né? Nas experiências negativas. Isso faz com que, muitas vezes, seja necessário ele estar num fogo eterno enquanto está naquela situação, né? E também eu acho que cabe aí essa reflexão, né, para a gente não cair nessa fogueira. Muito bem lembrado. Eu coloquei aqui um trechinho da questão do Obreiros lá, depois a gente vê aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos ler esse negócio que está aqui. Aqui é mais um trechinho do Damasceno. A gente vai chegar naquele fogo lá. Ou ele fala sobre o pranto, né? Choro por parte de quem já se aproxima do arrependimento. Lamentação acerca dos próprios desatinos. As lágrimas, como água, também servem para lavar. Interessante, né? Bem lembrado essa questão aí, né? E o ranger de dentes demonstra a revolta de que estão ainda possuídos muitos elementos. Contudo, a revolta só muda a situação para pior, torna o sofrimento mais intenso e sofre tanto até que deseja um basta, um ponto final, isto é,
isto é, o alvorecer do início do arrependimento com a paulatina alteração de toda a situação. É por isso que o Espiritismo ensina que o mal não existe. O mal hoje será o bom amanhã. E é a fatalidade da evolução. É a fatalidade da evolução, como a gente já comentou, né? Que ver aqui, ó. Tem duas coisas. A benfeitora Cipriana, no livro Mundo Maior, ela fala: o martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e acúlios de revolta, com que se despenham na sombra dos precipícios. É bem aquilo que a gente estava falando, né, sobre o bom aproveitamento do momento de sofrimento para que o fogo se transforme em luz, né, em luz de iluminação espiritual, né. Essa é uma fala da Cipriana. E, deixa eu ver, nós temos esse texto de Emmanuel e depois o trechinho do Obreiros. Fogo mental, está no Justiça Divina. Fogo íntimo. As consciências insensibilizadas no crime só lhe sentem as chamas quando as entranhas do espírito se lhe contorcem ao peso. Todavia, basta ligeira falta cometida para que as almas retas lhe sofram as labaredas. Ele está comparando o fogo íntimo com quem realmente está né, comprazendo com o mal, e aquele que já tem, que é a alma reta, né? Uma ligeira falta já lhe compromete a consciência, né? Vamos dizer assim. Figura-se látigo mortífero em agitação permanente, contando com quanto retido no coração, imobilizando o pensamento no desespero. Agrava-nos a inferioridade, devora-nos o tempo, dilapida-nos a esperança e consome-nos as forças. É como se, depois de atacar alguém, viéssemos a tombar no recesso de nós mesmos, confundidos pelas pancadas que desferimos nos outros. Isso aqui é muito importante, né? Porque tudo que se faz ao outro reverte para você mesmo. Se você faz um bem, você está fazendo um bem para você. Se você está fazendo um mal, você está fazendo um mal para você mesmo, né? Para a sua evolução. Prosseguindo, o remorso é esse fogo mental, diluindo a existência em suplício invisível. Foge assim de ofender, pois embora o perdão se erija qual remédio eficaz na misericórdia divina, para as doenças que levianamente criamos, é da própria lei que, ao ferirmos alguém, caiamos por nossa vez, inevitavelmente entregues aos resultados de nossos golpes, a fim de que sejamos também feridos. É a lei de causa e efeito, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, é aqui para encerrar hoje, ó. Numa interpretação mais concreta do símbolo do fogo, pode-se pensar nas tempestades de fogo que ocorrem nas regiões espirituais inferiores, com o objetivo de purificar o ambiente espiritual, que é o trecho que a Zezé citou do Obreiros da Vida Eterna, né? Que aparece lá. Olha, antes de maiores explicações, ribombou um novo trovão nas alturas. O fogo riscou em diversas direções. Muito longe ainda,
como a notificar-nos de sua aproximação gradativa. Desta vez, todavia, recebia a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície. Penetrara a substância sob nossos pés, porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. Buscando talvez tranquilizar-me, o assistente afiançou: o trabalho dos desintegradores etéricos, invisíveis para nós, tal a densidade ambiente, evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Então, gente, eu aconselho a leitura desse capítulo 10 aí, né, não dá para pôr ele todo aqui, que fala sobre o fogo purificador, que é um trabalho que é feito na espiritualidade, nas comunidades, quando está aqui no final, ó, quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Então, há uma necessidade de purificação, e vem esses desintegradores etéricos aqui. Certo, pessoal? A Zezé acho que tem mais claro na memória isso aí do que eu. Se quiser fazer algum comentário, Zezé. Eu sei que você estudou isso aí. A gente estudou, tem já o No Mundo Maior depois, né? A gente vai confundindo, mas eu me recordo bem que é exatamente por conta disso, né? É a própria condição que é feita, importante para eles, porque nesse momento que surge, e os espíritos que estão nessas condições, eles sabem que de vez em quando acontece isso. No livro eles comentam isso, né? Então, eles ficam naquela expectativa de fuga, mas não tem como. E nesse momento, muitos espíritos despertam para serem auxiliados. Os socorristas ficam apostos com toda tentativa de acolher o maior número, né? E, inclusive, é muito interessante porque essa colônia, né, esse pronto-socorro que é instalado, né, onde o livro desenrola assim, os atendimentos que são feitos, né, os estudos de André Luiz, ele sai como se for uma nave, né? Então, é uma coisa assim... É comunidade, a colônia muda de lugar, né? Não é ela isso? muda de lugar, ela acolhe o máximo possível de espíritos ali que pedem socorro, né? Alguns estão só querendo se livrar, mas alguns realmente se despertam, né? E aí ela acolhe e aí fecha e se desloca, para que não sofra prejuízo também por conta desse fogo purificador. Um negócio para pensar. Fantástico, né? Você pensar, o trabalho deles, né? É uma coisa... A gente não faz ideia, né? Eu sempre falo isso, a gente não faz ideia de tudo que acontece na espiritualidade, tudo que eles fazem para a gente, né? O quanto eles nos auxiliam e quanto... Vou usar uma palavra, mas eu não sei se é muito adequado, o poder que eles têm, né, de atuação, de influenciação, de acolhimento, as possibilidades infinitas que eles têm, né, de trabalho. Eles utilizam todos os recursos, né, pelo nosso auxílio, né, o nosso auxílio, e sejam eles, né, sempre esbarram na nossa vontade,
né? No nosso livre-arbítrio, né? No nosso livre-arbítrio. Então, aqueles espíritos que não desejam, que estão mais, né, esse próprio livro Libertação, a gente sabe que ele estava já cansado daquela, né? A Do mãe, Gregório, né? É a história do Gregório, né? exatamente, ele já estava cansado, né? E aí, então, eles movem recursos para tentar acolhê-lo, né? Mas Fantástico. tem que tocar o coração, né? É incrível mesmo. E quem toca o coração dele é a mãe dele, né? É. Bom, pessoal, por hoje nós vamos parar por aqui. Nós vamos parar por aqui, tá? A gente, na sequência, tem outro versículo, mas a gente vai parar por aqui, porque senão não dá para a gente ver tudo. Mas, muito obrigada. Hoje foram poucos os comentários. Hoje vocês ficaram quietinhos aí. Não sei o que deu aí, todo mundo quieto. Falei que é uma doida aqui. Bom, encerramos aqui. Semana que vem nós prosseguimos com mais um versículo aí dessa parábola. E, né, se Deus assim permitir, a gente está de volta na semana que vem, continuando aí essa parábola. Tá certo? Então,